Olá pessoal, eu tenho participado de alguns grupos que falam sobre inteligência emocional e dificuldades que as pessoas enfrentam, e me chamou a atenção uma questão sobre a dificuldade de enfrentar novos caminhos. Eu vou falar sobre isso para você hoje utilizando a fábula da gaivota. É bem legal, me acompanhe. A fábula da gaivota consiste no seguinte: um ovo de gaivota que foi deixado, esquecido ali numa praia, e ele eclodiu, foi encontrado por uma família de lagartos. E ela foi acolhida por essa família de lagartos. E ela cresceu naquela realidade de lagarto. Então, durante muito tempo, ela se sentia sendo um lagarto. Ela era protegida, era cuidada, era educada, segundo aqueles hábitos dos lagartos. Mas, a partir de um certo momento, a gaivota começou a perceber que havia nela algumas coisas que eram diferentes daqueles lagartos. E muitas vezes ela, estando na praia, ela olhava, ela via as gaivotas, outras gaivotas voando e pescando os peixes no mar, e como elas faziam aqueles voos rasantes. Ela começou a perceber que talvez pudesse fazer aquilo que aquelas outras gaivotas faziam. E numa ocasião, estando na praia, uma outra gaivota veio num voo rasante e pousou do lado dela. Elas começaram a conversar e começaram a ficar amigas. E, de tempos em tempos, aquela mesma gaivota amiga aparecia. E elas continuavam conversando e tratando das coisas de gaivota. E, uma certa ocasião, a gaivota amiga falava para ela, como era bom aquilo tudo, aquela região, como era boa, como podia fazer pescaria, boas pescarias, como podia encontrar grutas boas onde pudesse se proteger, enfim, a quantidade de peixes, e voar ali era muito bom. E com tudo aquilo que a gaivota vinha contando, a gaivota lagarto ia cada vez sentindo mais o desejo de poder fazer aquilo que ela ouvia da outra. Ela ia despertando nela aquele sentimento de também querer fazer aquilo. Ou seja, de viver em outra realidade, numa realidade diferente daquela que ela vivia. Então, uma ocasião, ela disse para a gaivota lagarto: poxa, você sabe que eu tenho tido tanta vontade de fazer como você faz, de voar como você voa, de pescar os peixes que você pesca. E a gaivota amiga perguntou para ela: mas então por que você não faz? E ela respondeu: porque eu sou um lagarto. E a gaivota amiga retrucou, disse a ela: mas quem falou que lagartos não podem voar? Aquela pergunta ficou ecoando na cabeça dela. E a gaivota amiga não perdeu tempo, na mesma hora já disse para ela: olha, vamos fazer o seguinte, você está vendo aquela pedra lá no alto, lá em cima? Então, nós vamos lá naquela pedra. Você vem comigo, tudo que eu fizer, você faz. Nós vamos dar uma corrida longa aqui nessa areia e depois a gente vai levantar voo. A gaivota lagarto acreditou imediatamente, se sentiu motivada para fazer aquilo, e elas foram. Elas saíram na praia, correram naquela areia, e então abriram as asas e levantaram voo. Levantaram voo e alcançaram aquele ponto mais alto da pedra. Chegando lá, a gaivota lagarto começou a sentir como aquela brisa era boa, e ela olhava para o mar e via como era tão lindo, aqueles peixes lá. Então, ela descobriu que era uma gaivota. Talvez essa seja a história de alguém próximo a você, que sempre viveu como lagarto, mesmo sendo uma gaivota, que cresceu num ambiente onde ela vinha sendo educada, protegida, cuidada, mas numa realidade
que muitas vezes acabou por bloquear toda a sua essência e todas as suas forças. A fábula da gaivota nos traz vários ensinamentos, mas dois deles me chamam a atenção. O primeiro é o de que, entre o nosso desejo e a nossa decisão, sempre existem muitos desafios que precisam ser vencidos e que muitas vezes estão longe do nosso conhecimento. Em geral, bloqueios que nos impedem de tomar aquela decisão, de ir adiante. E pensa comigo, quantas vezes aquela gaivota permaneceu na realidade de lagarto, mesmo querendo ser gaivota, com o sentimento e o desejo de ser gaivota, mas vivia no medo, na insegurança, na dúvida, o que fazia com que ela ficasse bloqueada e não conseguisse agir, tomar sua decisão. Assim como a gaivota, nós também, muitas vezes, permanecemos presos por um fio frágil e invisível, que muitas vezes nos impede de seguir adiante e realizar os sonhos que nós queremos para a nossa vida, para ter uma vida mais completa. E o segundo ponto é o que nos faz ver o seguinte, que mais importante do que aquele primeiro voo realizado pela gaivota, foi a nova consciência adquirida por ela e que fez com que ela assumisse a responsabilidade de ser gaivota. Por isso, uma nova consciência, ela vem como um ponto importante, uma cereja do bolo ali entre o desejo e a decisão, que faz com que a gente possa ter novas atitudes e ter resultados positivos. Então eu quero te deixar aqui a sequência de um caminho que pode ser bem legal. Segue comigo. Sonhos, desejos, uma nova consciência, atitude e resultado. Ok? Eu fico por aqui. Um abraço. Segue o canal. Um abraço.